O nosso especial saúde hoje vai ser com uma pessoa que eu amo. Eu digo assim, eu amo porque eu amo como pessoa, é meu amigo pessoal, particular, mas é um excelente profissional. Ele é fisioterapeuta e é apaixonado, como muitas pessoas, obviamente, que a gente conhece, muitos profissionais, mas ele estuda tanto. Gente, eu acho que eu não conheço ninguém que estuda mais do que o Johnny Jablonski, que está aqui com a gente hoje e que é um especialista em coluna. Quando o pessoal fala assim, coluna social, eu digo, não, cervical. Que a social é você, né? A especialista. Fabiola, aí, muito bom amor? Estar aqui de novo, né? Essas palavras que me deixam sempre feliz. Obrigada. Mas realmente, eu também me denomino isso. Eu sou um eterno aprendiz, um eterno estudioso. Eu acho que não dá para parar e parece que quanto mais você estuda, mais fome você tem de querer aprender, né? E o mais bacana é você entender também que a vida vai te ensinando coisas, e uma das coisas mais bacanas depois dos 40 que eu aprendi é a capacidade de saber que você tem infinita possibilidade de aprendizado. Então, quanto mais você se permite ao novo, mais o novo vem. E você consegue transmutar esse processo e entender que tem horas que você tem que abrir mão de algumas coisas e começar a absorver o novo, né? Eu tenho aprendido muito com essa geração millennial aí, com os 36 anos para baixo, e é muito bacana estar trocando muita coisa com essa geração que está vindo aí, de uma forma totalmente diferente do que eu fui criado. E por contrapartida, tenho conversado muito com pessoas mais velhas, de 75 para cima, e tenho aprendido muito com essas pessoas. Então, o estudo faz parte, a comunicação faz parte. Né? Você vai aqui um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá e vai formando. Mas é que isso, né, que é bacana, né, Fabiola? Quando você está aberto a ouvir. Eu acho que, de uma certa forma, a humanidade está carente de ouvidos. Todo mundo quer falar, todo mundo precisa colocar as suas noias, as suas queixas, as suas dores e as suas alegrias, inclusive. E muito pouca gente hoje para ouvir. Então, quando a gente dá o ouvido a quem quer falar, é engrandecedor. Até porque diz, né, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, talvez seja isso verdade, né? Você tem dores na coluna? Você tem dor nas costas? Você tem dor que repuxa a perna? Quem não teve, tem ou terá. É mais ou menos assim, sabe por quê? A gente faz muita coisa errada. Eu acho que a gente maltrata tanto do nosso corpo. Johnny, os culpados somos nós mesmos, às vezes até por falta de informação. E é por isso que a gente vai fazer esse especial com o Johnny, porque além dele falar todas as novidades e todo esse aprendizado que ele traz pra gente, ele também vai dar dicas. Então essas dicas são importantíssimas para a gente ter uma qualidade de vida melhor e não ter que chegar lá na frente toda escangalhada, né? Que nem eu, por exemplo. Quanto mais a gente protela as coisas, mais difícil de reverter, né? É tão engraçado, a gente tem visto que está mudando um pouco o cenário, né? As pessoas, elas estão se comprometendo um pouco mais consigo, com a saúde, e elas estão mais envolvidas com a saúde. Está tendo uma pequena percepção já daquela diferença da neurose estética para um olhar novo para a saúde. Entendo. A própria saúde está se transformando, a medicina está passando por reformulação, a fisioterapia está passando por reformulação, todas as áreas estão passando por uma reformulação de alguma forma. E isso é bacana porque a gente vai inserindo um olhar novo para o processo. Então eu tenho visto realmente em consultório que as pessoas estão sim mais preocupadas com a saúde, mas a gente também percebe uma necessidade de terceirizar as coisas. Né? É um pouco do ser humano, aquela coisa do passar a responsabilidade. Né? Eu digo assim, eu gosto sempre de falar muito sobre isso, porque a tua consulta, quando a pessoa vai ao médico, pega todos os exames e leva para você, eu acho que esse é o momento principal de conscientização. Quer dizer, o papel do fisioterapeuta dentro desse processo da dor ou do problema é a conscientização. O que me deixa muito segura de compartilhar isso com o nosso telespectador, porque a tua consulta dura 1 hora,
1h30. Esses dias uma amiga minha falou que ficou 2 horas dentro do teu consultório. Johnny! Às vezes eu acho que é exagero. Mas às vezes é importante, Quando eu percebo que a pessoa tem uma disposição para ouvir mais coisas e eu poder incrementar mais coisas e trazer um olhar novo, a gente faz uma consulta mais extensiva mesmo. Ela amou. Mas, ela que adorou. bom, eu fico feliz porque, na verdade, eu percebo a necessidade do cliente. Obviamente tem aquelas pessoas que são mais rápidas, mais racionais, que não querem teorizar muito o processo. Então, para essas pessoas, nós temos uma diretriz de avaliação mais direcionada. Obviamente, consultas aí de meia hora, 40 minutos, mas eu não sei fazer e não consigo imaginar uma consulta com menos de meia hora. Né? Porque eu preciso entender o que acontece com essa pessoa, eu preciso entrar na história dela, eu preciso entender o comportamento dela. Porque, na verdade, a fisioterapia, de certa forma, vai sempre buscar o ajuste da causa do problema, né? Essa é a grande diferença da medicina. A medicina trata a dor e trata a doença, e nós tratamos a causa dela. E aí, em cima disso, é que a gente faz toda essa análise de percepção. Então, eu preciso entender como é que você funciona na tua rotina, para que, em cima disso, a gente possa descobrir os processos. E também, aí, trazer as orientações daquilo que é certo. Porque não adianta a pessoa ficar fazendo o certo lá dentro da clínica, dentro da sua clínica de fisioterapia, enfim. Se as outras 23 horas do dia ela continua dentro naquela de um processo rotina errada. Então, na verdade, isso faz parte mesmo. Né? E aí, todo o valor da educação, eu acho que esse é o trato maior da fisioterapia. Assim, o nosso comprometimento com a assessoria do ITC é fazer um processo de educação mesmo. A gente precisa reaprender novos hábitos, novos comportamentos e desmistificar coisas, porque às vezes a gente vem com crenças dogmáticas do sentido, não pode sentar largado, não pode deitar de bruço, o colchão é um problema. Então tá cheio de coisinhas que ao longo do dia e da nossa vida, que a gente já vai achando que é certo ou errado. E quer saber? Não tem o certo e errado. Tem aquilo que é certo para as tuas necessidades. E isso compete ao fisioterapeuta ter a capacidade de entender isso para dizer que para você isso é certo ou isso é errado. Claro. Então é em cima desta avaliação e obviamente da metodologia que a gente usa, né, que é incrível através do sistema ITC vertebral, que já está ultrapassando aí as 80 clínicas no Brasil e fora do país. Nossa, então, beleza, o crescimento está Johnny? muito bacana. A interligação deste grupo está cada vez maior. Eu acabei de vir de Fortaleza, de uma formação agora que eu fiz semana passada, onde estávamos lá mais um grupo do ITC, mais de 20 profissionais de novo do ITC, juntos, aprimorando técnicas. Então, assim, o próprio dono do ITC participando do processo, então foi muito legal e a gente está muito envolvido. E o grupo ITC desenvolveu agora um grupo científico. E dentro desse grupo científico, eu faço parte do processo junto com essa equipe. Então, a gente tem aí evoluído muito nas questões científicas e cada vez mais a gente está trazendo a ciência para dentro do consultório. Agora, entendermos também que a ciência ela tem que estar aliada à prática para que a gente possa trazer uma mudança real, né? Então eu não posso ficar pensando só na ciência como teoria. Eu tenho que trazê-la para a realidade da rotina dos meus clientes, das pessoas que me procuram. E aí este processo é que é encantador, porque a gente tem descoberto possibilidades infinitas em relação a mudanças para que a gente possa ter cada vez menos um olhar para a doença, Fabiola. Cada vez mais a gente vai tirar a ideia de que a hérnia é uma doença, de que a artrose é uma doença, de que você tem isso e nunca mais vai ficar bom. Então, nós temos que cuidar com essas palavras que dramatizam uma situação ou dizem que ela é fechada, porque isso não é mais real. Isso não é mais verdade. As coisas estão acontecendo tão rápido que a gente não tem mais o direito de dizer que isso é para o resto da vida. Durante a infância, um dos meus principais passatempos era ler livros infantis. Eu viajava nas histórias até esquecer do tempo. Meus pais, preocupados com a minha saúde, alertavam-me sobre a má postura que eu adotava para minhas leituras.
sempre sentada ou deitada incorretamente por longas horas. Mas eu não dava muita atenção ao que eles diziam. Afinal, eu era criança e achava que não teria problemas futuros. O tempo foi passando e comecei a sentir dores estranhas nas costas. A cada dia, elas se intensificavam e incomodavam. Até que aos 26 anos, não conseguia mais realizar nem as tarefas do dia a dia. Eu sentia muitas dores na coluna, formigamentos e dormências na perna. As dores eram tão fortes que eu não tinha ânimo para fazer mais nada como antes. Não saía de casa e não me divertia. Nesse momento, eu percebi o quanto a má postura conseguiu afetar a minha saúde. Foi aí que, ao buscar ajuda médica, descobri uma hérnia de disco na região lombar. O medo de realizar um procedimento cirúrgico me levou a procurar uma clínica de fisioterapia para a hérnia de disco. E graças aos profissionais que lá encontrei, alcancei a minha recuperação. Acreditei no trabalho dos fisioterapeutas e gradualmente voltei à minha rotina normal. E o melhor, sem dores e sem cirurgia. Hoje estou saudável e aprendi a realizar todas as minhas atividades de maneira correta. Faço pilates para manter os resultados e evitar que as dores retornem. Sem dúvidas, a fisioterapia devolveu a qualidade de vida que eu havia perdido. Estou muito feliz. Queria agradecer a todos os fisioterapeutas que participaram da minha recuperação. Muito obrigada. A gente tem visto que o peso da doença martiriza demais as pessoas. É verdade. E principalmente quando elas têm menos de 40 anos. Então eu percebo, quando eu avalio um adolescente, aí um adulto jovem, dos seus 20, 23, 24 anos de idade, que já apresentam certas degenerações que tecnicamente seriam incompatíveis para a realidade deles, e vejo quanto traumatizado eles chegam para o consultório com aquela coisa de que eu tô velho, que eu não vou mais funcionar, que eu não posso mais fazer as coisas como eu gostaria de fazer e que a minha vida acaba aqui. Então, este processo é que a gente está revertendo. Então, a fisioterapia e a fisiotera traz este olhar para que a gente tire o peso e a importância negativa que a doença traz para a gente. E vamos falar de saúde e não de problema, e não de doença. Quando a gente olha para algumas doenças que são disfunções, então você veja, 90% dos problemas articulares que acontecem no corpo não são doenças, são causadas por um desajuste mecânico. E esta alteração mecânica é que gera algo neste tecido, que a gente tecnicamente chama de doença. Mas se eu não olhar para a doença como ela é, e sim entender que eu preciso ajustar toda uma sequência de estruturas para eu me livrar desse processo, melhor vai ser. Então, em cima disso é que a gente organiza os raciocínios. E tu sabe que as pessoas estão ficando menos pesadas e estão ficando mais felizes e mais tranquilas para encarar as suas dificuldades e as suas patologias com um novo olhar. E é isso que a gente quer fazer desta forma, trazer este olhar, tirar a densidade da doença, do valor negativo que ela imprime nas tuas emoções, no teu corpo, na tua vivência, como um foco de entender que se você fizer as coisas certas, do jeito certo, você vai ter uma melhora funcional e provavelmente essas doenças não farão mais parte da sua vida. É o astral, né? Também. É o astral também. que a pessoa entra numa vibe Também. de horror quando tem um problema, sei lá, pega lá uma ressonância magnética. E Ok, aparece um teu quilhão problema de tá coisas. aqui. Mas, Johnny, isso deprime. Deprime, Né? e a Eu gente tenho exemplo entende isso. disso. Agora, eu também não posso deixar de identificar essas alterações, porque às vezes a gente tem duas situações. Existem estruturas de imagem que a gente avalia que estão muito alteradas e essa pessoa nem tem tantos problemas visíveis, inclusive. E às vezes a gente pega pessoas que estão muito ruins, inclusive travadas, mancando, com uma aparência muito ruim, e os exames tecnicamente não aparecem muito.
que identifique problemas sérios. Então é importante a gente também entender que existe um meio termo entre o avaliador e o interpretador, para que a gente possa codificar o que é certo para a pessoa dentro de um limite tranquilo. Ora, você tem que entender que você tem uma discopatia, mas essa discopatia não é o fim da sua vida. E que a alternativa para isso tem muitas possibilidades. E geralmente o processo é sempre do jardim de infância para a faculdade, não da faculdade para o jardim de infância. Então o que a gente tem que entender é que tudo se trata de forma conservadora. Quando a parte conservadora ela precisa de apoio, aí entra a invasiva. Então as cirurgias, quando a gente fala de mecânica, elas têm muito pouca importância porque elas não vão corrigir o processo. Tirar uma hérnia de disco não significa que você vai se isentar da dor. Aquela imediata sim, mas ao momento que você tirou uma peça, você tem uma peça a menos na tua estrutura. E obviamente isso nas tuas ações de rotina diária vão te trazer alguma sequela lá na frente. E essas coisas a gente não precisa ser muito inteligente para entender. Então é importante que as pessoas olhem para isso de forma mais clara, mais segura, se responsabilizem pelo que tem, mas não se martirizem, não se dramatize mais por essas doenças, porque realmente a gente tem visto que cada vez mais os fatores biopsicoemocionais estão 100% integrados. E é triste a saúde ainda ignorar isso. Não, faz um conjunto, faz uma vibe de horror na vida da pessoa. Bom, na prática, nós temos aqui os seus bichinhos. Explica, meu amor, explica. Deixa eu tirar esse livro da frente. Esse livro é maravilhoso, viu? Gente, só um parêntese. Esse livro aqui é um livro que eu tenho como consulta. E é bem isso mesmo. É muito legal. Ele tem uma linguagem fantástica, porque ele te explica tintim por tintim, com uma linguagem muito acessível e te dá dicas incríveis. Onde tem esse livro? Lá na clínica. Lá na clínica a gente tem, pode ser comprado pelo site também, mas a gente tem lá na clínica, tá? De acesso livre. Johnny, é muito legal esse livro. E o Johnny bacana. Tem um capítulo aqui escrito que é muito bacana. Na verdade, esse livro foi feito por 27 fisioterapeutas do sistema ITC vertebral, né, do qual eu faço parte, e realmente foi estudado passo a passo para trazer esses esclarecimentos de forma clara. As pessoas precisam entender com palavras simples e com entendimento real o que são essas doenças todas e essas disfunções, para que em cima disso você possa saber o que fazer. Claro, então, a gente até brinca e diz que é a Bíblia da boa postura. Mas é verdade, e traz muito conhecimento rápido. A coluna vertebral é composta por um conjunto de ossos chamados vértebras, ligadas entre si por ligamentos e músculos. A coluna é projetada para proteger a medula espinhal, que é a via que transporta os sinais elétricos do cérebro para o resto do corpo. As vértebras são separadas umas das outras pelo disco intervertebral. Ele possui no centro uma substância gelatinosa chamada núcleo pulposo, que é cercado por uma dura camada externa chamada anel fibroso. O disco tem 3 funções principais. Atua como amortecedor para evitar fraturas por compressão nas vértebras, promove mobilidade para a coluna permitindo flexão e torção, e separam as vértebras, permitindo que as raízes nervosas se ramifiquem da medula espinhal e viajem para o resto do corpo. Vamos dar uma olhada em um disco intervertebral saudável, desta vez com vista de cima. A parte rosa representa o núcleo. Este é o centro gelatinoso do disco, responsável pela altura de um disco saudável. Líquidos são contidos dentro do núcleo por moléculas semelhantes a pequenas esponjas, chamadas proteoglicanas agregantes. Estas esponjas poderosas têm a incrível capacidade de atrair e reter mais de 500 vezes sua própria massa em água. O núcleo é rodeado pelo anel fibroso. Como diz o próprio termo fibroso, o anel é um material fibroso resistente, feito principalmente de colágeno tipo 1. Sua principal tarefa é manter o núcleo contido no centro do disco. Em um disco saudável, o anel é muito flexível. Observe que o anel tem suprimento nervoso, mostrado pelos pontos amarelos ao longo da parede exterior.
As raízes nervosas da coluna, vistas aqui em amarelo, são extensões do cérebro e da medula espinhal. As articulações vertebrais facetárias estão localizadas logo atrás das raízes nervosas da coluna. São nessas articulações facetárias que as vértebras fazem contato, já que são empilhadas uma sobre a outra. O disco depende de fluidos e nutrientes, que vêm das vértebras acima e abaixo dele, bem como da camada externa do anel, para se manter saudável e hidratado. Cargas excessivas sobre os discos resultam em um aumento da pressão, que reduz a transferência desses fluidos e nutrientes vitais. O uso e o desgaste contínuos resultam na desidratação e degeneração do disco. Excesso de peso, má postura, levantamento de peso ou movimentos repetitivos podem acelerar esse processo. A característica mais comum da degeneração do disco é a perda de líquido no núcleo do disco. Conforme os discos encolhem, o espaço entre as vértebras diminui, causando mais atividade de atrito osso com osso nas articulações facetárias. Isso pode causar dor e irritação. Além disso, a desidratação do disco faz com que o revestimento maleável externo do disco se torne frágil e suscetível a fissuras e rachaduras, o que pode levar à hérnia discal. Como vimos antes, esta camada externa do disco tem o seu próprio suprimento nervoso. Pequenas rachaduras ou fissuras no anel podem causar fortes dores nas costas. Conforme as fissuras aumentam, o material gelatinoso do núcleo é empurrado através da parede do anel fibroso, criando um abaulamento no disco. À medida que esta condição progride, o abaulamento aplica uma pressão física na raiz nervosa. Um nervo comprimido pode provocar dores nas costas e dor ciática, que é uma dor que se irradia para as nádegas ou para uma ou ambas as pernas. Na fisioterapia, usando técnicas de descompressão e tração, a pressão prejudicial exercida no disco é reduzida drasticamente, o que pode ajudar a recuar o material gelatinoso herniado ou abaulado no núcleo de volta ao centro do disco, aliviando a pressão sobre os nervos. Além disso, a diminuição da pressão ajuda o disco a atrair fluidos e nutrientes necessários para uma boa hidratação e recuperar a sua altura. Seguindo regularmente o programa de reabilitação, pacientes percebem um efeito cumulativo positivo que reduz significativamente a dor nas costas ou na cervical, e tudo isso sem o uso de medicamentos ou cirurgia. Eu estou conversando com o Dr. Johnny Jablonski. Ele é fisioterapeuta especialista em coluna. Para quem ligou a telinha agora e perdeu aí o meio da conversa, né? Também todos esses programas que a gente faz estão no nosso site, além de estarem também no YouTube, porque alguém sempre conhece alguém meio tortinho, né? É verdade. Ou tortinho, ou torturado, ou com isso, ou com aquilo. É verdade. Então é bem legal, porque nem todo mundo pode assistir o programa, mas pode, de fato, compartilhar no YouTube, enfim. Vamos lá. E divulgar, né? É, lógico. Então, na verdade, aqui a gente tem um gráfico que demonstra o processo degenerativo natural do nosso corpo. Então, aqui a gente teria uma vértebra aproximadamente de 20 anos, de 40 anos, de 60 anos e de 80 anos. Então, na verdade, o que acontece? Isto tudo que a gente percebe de diferença é normal. O que não é normal é a gente trazer isso aqui para mais cedo. Então, o que acontece? Hoje, os estudos mostram que a gente tem uma média de 10 anos a mais de utilização do corpo do que de idade. Do que deveria ter. Do que deveria ter. Porque a gente usa de forma errada e a aceleração desse processo vem antecipando as coisas. Então, as pessoas de 20 começam a ter de 40, as de 40 começam a ter de 60 e as de 60 começam a ter de 80. Entendi. E de 80 para frente. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é retardar esse processo. Então, o que acontece? Dessa estrutura aqui que a gente fala, a coisa mais comum e mais agredida nesta estrutura são os nossos disquinhos amortecedores. Certo. Por quê, Fabiola? Porque quando a gente tem a quantidade certa de vértebras, nós temos 33 ossinhos desse.
Tá. E, obviamente, entre cada osso, nós vamos ter um disquinho amortecedor. Esse disquinho que está aqui no meio, ele tem duas funções. Absorver o impacto dos movimentos que a gente faz, certo, e facilitar os movimentos para que eles ocorram. Então, essas almofadinhas, elas devem estar sempre muito funcionais para que a gente tenha as mobilidades articulares funcionando de forma real. E agora vai a minha dica que a única coisa que hidrata essa almofadinha é este copo de água que eu estou colocando aqui, certo? Que bacana, que bacana. Você aprendeu bem, hein? Que bom, eu fico feliz, porque realmente, gente, os disquinhos amortecedores, eles são feitos de cartilagem. E a cartilagem é a única estrutura do corpo humano que não recebe sangue. Então, a nutrição, a oxigenação, a hidratação, a regeneração desses tecidos não ocorrem através do sangue. Então, a única coisa que essa estrutura absorve é a água. E eu vou contar uma dica eu vou contar um fato para vocês, gente, hiper curioso. Cada disquinho desse tem a capacidade de absorver 500 vezes o volume em água. Gente, eu não falei o dobro. 500 vezes. Então vocês vejam que a natureza desenvolveu uma peça com uma capacidade hídrica até o tamanho, e olha o que a gente faz. A maior parte das pessoas nem bebe água. É verdade. Então é importante que a gente entenda, porque 2 litros de água é o que a gente precisa para manter a média funcional de hidratação das nossas cartilagens. Lembrando que não é só os disquinhos, tá, Fabiola? São os discos da coluna, são os meniscos do joelho, são os meniscos da ATM, dessa articulação da boca, e todas as cartilagens que revestem o corpo. Entendi. As nossas articulações. Certo. Então, se essa água não entra, essas cartilagens das articulações vão ressecar, vão ficar mais rígidas, vão dificultar no movimento, e a gente vai ficar que nem uma porta enferrujada lá, aquelas dores articulares generalizadas, e os discos começam a sofrer o que a gente chama de desidratação. Quando eles diminuem de tamanho, eles vão se comprometer na sua função. E eles trabalham através de um movimento que a gente chama de cisalhamento. Então eles se movimentam para o núcleo se deslocar. Então dentro do disco nós temos uma bolinha que chama núcleo interdiscal, e essa bolinha que vai para frente, que vem para trás, que vai para um lado e para o outro, para que a gente possa fazer os movimentos. Certo. Então cada vez que eu executo um movimento dentro da vértebra, o núcleo está se deslocando para isso acontecer. Se essa água não entra, esse disco diminui de tamanho. Quando ele diminui de tamanho, nós vamos ter uma situação mais ou menos parecida com essa, onde ela diminui. Só que lembrando que as vértebras se encaixam uma dentro da outra. Então, é assim? Exato, elas se encaixam assim para a gente poder fazer os movimentos. Mostra bem ali, olha. Então, ó, elas se encaixam uma dentro da outra, para que a gente possa fazer todos os movimentos. Então, quem determina essa altura de encaixe é o disco. Quanto mais cheinho, mais alto, mais funcional, menos contato, mais a medula fica solta e os nervinhos livres. Então, quando esse disco diminui de tamanho, eles vão se impactando, automaticamente as vértebras vão entrando uma mais dentro da outra. Já tô até sentindo Nós vamos dor. ficando cada vez mais rígidos, e aí vai fazendo aquelas dores localizadas, bem articuláveis mesmo. Mas o problema maior é aqui, ó. A vértebra tem um ossinho lateral, e a vértebra de baixo a mesma coisa. Esses 2 ossinhos, eles formam um canal aonde passa o nervo. Então, se o disco está desidratado, eu estou tenso, estou encurtado, estou enfraquecido, ou estou fazendo muita sobrecarga, isto vai reduzir. Eu vou impactar essa vértebra e eu vou reduzir esse canalzinho onde passa o nervo. E o nervo começa a ser comprimido pelo estrangulamento deste canal. Então, necessariamente, a dor ciática, aquela dor irradiada do choquinho, do formigamento, nem necessariamente pode ser uma hérnia de disco. Aí, se a pressão for maior do que o disco pode suportar, ele não aguenta e ele estoura. E quando ele estoura, o núcleo sai, vem para fora e forma a hérnia de disco. Então a hérnia de disco nada mais é do que uma ruptura dos anéis do disco que vem para fora. E quando ela vem para fora, ela morde o nervinho e vai dar aquelas dores irradiadas. Choquinho, formigamento, dormência, alteração de sensibilidade, dificuldade de movimento e às vezes até perda de movimento e perda funcional. E mais o estrangulamento.
Então, não necessariamente a hérnia é culpada pela dor irradiada, e sim esse contexto todo. Só que às vezes ela vira alvo comercial, então a gente tem que prestar muita atenção que hérnia de disco nem necessariamente a sua indicação cirúrgica é real. Porém, algumas são importantes e somente a cirurgia que vai ajudar, porém outras coisas deverão ser feitas depois para auxiliar este processo. Mas na grande maioria das vezes nós precisamos só descomprimir esse canal. Que é o que o ITC vertebral que é o que a gente faz através da tecnologia e de todo um arsenal de métodos que a gente tem à disposição dos clientes. Então, a ideia é que a gente faça uma descompressão da coluna. A hora que eu faço isso aqui através de uma máquina computadorizada eletrônica, eu faço assim, ó. E nesse, ela puxa esse disquinho de volta. E aí o núcleo vai e volta lá para dentro, a gente descomprime. Agora, só a tração não resolve, porque senão eu faço sanfona, né? Eu alongo e volto, alongo e volto. Então a gente tem que descomprimir e estruturar essa musculatura e essas estruturas para que isso não volte. Então a gente traciona e estrutura e fortalece. Traciona, estrutura e fortalece. Traciona, estrutura e fortalece. E assim a gente vai consolidando todo o arcabouço muscular ao entorno, as estruturas se fortalecendo para que essa compressão não volte. E aí a gente tem a redução das hérnias de disco. Se isso não for feito de forma normal, nós vamos para essa situação aqui. O disco desidrata a tal ponto que não tem jeito. Aí o osso encosta osso com osso e a gente vai trabalhar desta forma. Isso causa dor. E esse contato de osso com osso vai corroendo a crosta óssea. E a gente desenvolve essas alterações deformantes aqui, que recebem o nome de artrose. Então, o que é a artrose? A artrose é uma doença degenerativa que come a estrutura óssea, destrói a cartilagem e corrói o osso, fazendo com que ele se deforme. E aí a gente vai formar essas pontinhas que recebem os nomes de osteófito e são conhecidas comumente como bico de papagaio. E isso muitos de vocês já ouviram, né? Às vezes esses bicos de papagaio podem se transformar em um aviário, Fabiola. A gente pode ter aí de um pintacilgo até um tucano. Então vai depender de como essas deformidades acontecem. Só que essas artroses, esses biquinhos de papagaio, eles também podem acontecer aqui na parte de encaixe atrás, que também gera muita dor. Eles podem acontecer para dentro do canal da medula, que também gera problemas. E também entre esse espaço onde sai o nervo. Então, todas essas degenerações juntas devem ser avaliadas para que a gente possa eleger qual é a terapêutica mais importante. E se a mecânica disso aqui está comprometido, não adianta eu fazer um procedimento invasivo. Não é a doença que está fazendo o problema, e sim esse contexto mecânico associado a isso. Então, enquanto a mecânica não for ajustada, nada resolve. Então eu quero fazer um exemplo depois contigo, Fabiola, que demonstra isso. E essa aqui é uma coluninha de 80 anos médio aí, onde a artrose já ultrapassou as barreiras. Aí aqui a gente tem uma família de tucano. Tá? O disquinho desidrata a ponto de soldar. E quando ele solda, ele calcifica as duas vértebras e solda elas. A osteoporose já comeu a metade do osso e a gente vai ter isso aqui fundido. Você imagina isso aqui fundido em cima de uma inervação, ou que comprometa a mobilidade funcional da tua medula. Então isso gera muita dor. E essa calcificação faz com que os velhinhos tenham aqueles passinhos curtinhos. Entendi. Quando levanta os braços, levanta pouquinho, e quando cai, que é um poste, porque a coluna está toda soldada. Então você imagina como é difícil para as pessoas de 80, 85 para cima estabilizarem esse processo. Então a gente tem que trabalhar todo o entorno, a gente tem que soltar esses tecidos, a gente tem que descomprimir a musculatura de cima dessa estrutura, a gente tem que tirar a pressão dos tecidos em cima. Ah, mas eu tenho pininho na coluna. O que é o pininho, né? Aquelas cirurgias de pinos. Então, quando a cirurgia de pino é feita, é porque alguma coisa aconteceu com o disco, a ponto de ter que retirá-lo, ou a gente pode ter algo que comprometa a medula. E aí o que acontece? O cirurgião abre, põe 2 parafusinhos na vértebra de cima, 2 parafusinhos na vértebra de baixo, e vai pôr uma hastezinha de cada lado, fixando esse processo. Então a pessoa
perde a possibilidade de não ir para uma cadeira de rodas, por exemplo. Entendi. Né? Mas, mecanicamente, essas duas estruturas não vão funcionar mais. Então, no contexto do movimento, essas duas vão ter que sempre fazer força junto. Entendi. Esta força mecânica junto machuca em cima, machuca embaixo e uma cascata de novos problemas. Entendi. Então, e sem contar que isso aqui, uma vez que é amarrado, nunca mais vai ser normal. Então não é a cirurgia que vai trazer a isenção da dor, e sim o controle de tudo isso para a gente poder trabalhar isso de forma correta. Então, gente, os tratamentos, eles estão muito mais além do que remédio, estão muito mais além do que cirurgia, estão muito mais além do que exercício. É um contexto de análise onde a gente tem que entender o que é importante para você. E Fabíola, às vezes chegam pessoas para mim que eu realmente passou do processo. E a gente tem que saber quando é a hora de encaminhar para um colega, entendeu? Claro. Então, assim, eu trabalho com neurocirurgião, eu trabalho com ortopedista, porque são os profissionais que vão poder fazer alguma coisa dentro daquilo que eu não posso mais. E depois eu capto esse cliente de volta para a gente poder fazer toda a reestruturação. Então existe aí uma parceria de entendimento de quando cada ação tem que ser feita. E isso vem crescendo. Isso que é legal, porque o Johnny está em contato com os neuros, está em contato com os ortopedistas, que vão de fato entender tudo isso e sabem tudo isso e vão mostrar para a pessoa qual é o problema dela. Veja bem, o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos fazendo aqui, que fique bem claro, é mostrar para vocês, telespectadores, que existe um estudo, existe especialidade e existe uma parceria com os médicos. Isso não tira de forma nenhuma a tua esperança, né? Muito pelo contrário, eu acho que essa parceria médico-fisioterapeuta, ela é fundamental. Sente dores na coluna? Ou conhece alguém que já passou por isso? No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas têm patologias nessa região do corpo. Em todo o mundo, pelo menos 80% da população sofre ou ainda vai sofrer com esses problemas. Um dos mais comuns é a hérnia de disco. Para devolver a qualidade de vida a essas pessoas, um programa pioneiro que associa fisioterapia manual, alta tecnologia de aparelhos exclusivos importados e o fortalecimento profundo dos músculos, vem revolucionando o tratamento dos problemas relacionados à coluna. É a reconstrução músculo-articular da coluna vertebral, RMA. Comprovada cientificamente, é baseada em pesquisas americanas e consegue tratar as mais diferentes patologias relacionadas à coluna, podendo inclusive evitar a necessidade de cirurgias. A reconstrução músculo-articular da coluna vertebral é composta pela fisioterapia manual, escolhida de acordo com a patologia da coluna vertebral, mesa de tração eletrônica, unidade computadorizada que ajusta a carga ideal para o paciente, mesa de flexão-descompressão, adaptada à postura do paciente, estabilização vertebral, musculação ou pilates. A união de todos esses fatores permite que o paciente não sinta mais dor e fortaleça os músculos posturais. Além disso, eles passam a ser coordenados por uma equipe e têm um acompanhamento permanente, contribuindo para a manutenção do tratamento. O resultado é positivo em mais de 87% dos casos. O programa teve início em Fortaleza e hoje está em todo o Brasil, chegando também à Europa. Mais de 6.000 pacientes já foram atendidos. Procure a unidade mais próxima de sua cidade e marque uma consulta. Vai ter pacientes que automaticamente eu vou precisar do cirurgião, tanto do ortopedista quanto do neurocirurgião. Para ação medicamentosa ou invasiva. Agora, vai ter aquelas situações que a gente é que vai definir o que é certo para o paciente. Então, essa entrosação já vem acontecendo. A gente está tendo acesso a muitos profissionais da medicina fora do estado, de outros estados, de grandes centros. Então, aqui próximo também, em Joinville, a gente já tem algumas parcerias instituídas, aos médicos da região, porque hoje
A Fisiotera com o ITC Vertebral atinge mais de 45 cidades do estado, Fabiola, diariamente, com as nossas 2 unidades aqui em Balneário Camboriú. Então é um público muito grande, um contingente de gente muito grande. Então aumentou a nossa probabilidade e a nossa possibilidade de contato com esses médicos e profissionais. E a gente tem sim experiências mais resistentes, mas também já tem experiências muito mais favoráveis. E eu sou muito otimista, eu acredito que nós temos que nos juntar para vocês. Então, quando a gente tem um olhar que vai ser direcionado para você, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. E dessa forma a gente consegue aí intervir. Mas 90% é mecânico. Eu estou conversando com o Dr. Johnny Jablonski, ele que é fisioterapeuta e tem essa especialidade, né, que todos nós um dia teremos uma dorzinha aqui, outra ali nas nossas colunas vertebrais, né? E agora é hora das dicas, as dicas do nosso dia a dia, as dicas de como, do que podemos, do que não podemos, do que devemos, do que não devemos, mas daí é contigo, Johnny. E aí, então, o que a gente não pode? Vamos começar quanta assim. Coisa, né? É assim, isso é uma preocupação nossa em desmistificar algumas coisas, porque existe uma certa padronização do que é certo e do que é errado, e nem tudo isso é certo e nem tudo isso está errado. Então, assim, a gente entende que quando as dores começam a aparecer, as pessoas tendem a correr, né? Ah, vamos trocar o colchão porque o problema está no colchão, vamos fazer uma massagem, vamos procurar fazer uma terapia, vamos fazer uma atividade física. Então, essas tentativas de ajuste não têm a ver com o meio. Então não é o colchão o problema. O colchão nunca foi problema, gente. Tá. Se ele é mole, se ele é duro, então, se ele é isso, se ele é aquilo, não é o problema. Agora, obviamente, existe a possibilidade de você ter muito mais conforto. Vamos pensar num automóvel. Qual é a função do carro? Te levar. Agora, você pode ir de Fusca como você pode ir de Mercedes, né? Verdade. Então, existe essa percepção. Então, assim, você tem a possibilidade de ter produtos mais adequados, com mais qualidade, para que você tenha uma vida mais confortável. Okay. Agora, eu não posso dizer que o colchão é o problema. Tá? O problema sempre vai ser nós. Sim, mas por exemplo, o colchão mais mole é o pior. Então, o que é pior? Nem sempre. Se eu tenho uma pessoa muito obesa e eu coloco ela numa tábua, eu vou machucar muito ela, por causa da carga do corpo em cima da estrutura. Tá. Então eu preciso para uma pessoa obesa, e o que é obeso? 120, 130, não estou falando de 200 quilos, daquelas pessoas que não andam. Eu estou falando de pessoas que estão aí no shopping, na vida normal, que sentam na minha frente, entendeu? Então, não necessariamente o colchão muito duro vai ser bom. Mola ou espuma? Então, há uma tendência hoje das molas terem uma efetividade melhor do que a espuma. Mas eu conheço pessoas que não se adaptam aos colchões de espuma, de mola. Então, a indicação para essa pessoa é um bom colchão de espuma. Entendi. Então, o que a gente tem que entender? Que não é o produto, e sim o que a gente faz e como a gente está com o produto. Tem que ir experimentando. Exato. Então, na verdade, a melhor sugestão é a gente fazer uma avaliação do corpo da pessoa, entender onde tem as necessidades, priorizar peso, altura, idade, sexo, função, enfim. E em cima disso, a gente elege algo que seja bacana para você. Ou seja, cada caso é um caso. E isso que a gente tem que entender. Então, assim, dormir. A postura mais padronizada que todo mundo faz é a postura de lado, com um travesseirinho no meio da perna. Não é bom? Um corpo quase em flexão. Para uma boa parte das pessoas, sim. Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem uma restrição de extensão, por exemplo, se eu tenho o movimento fácil para ela é a flexão, porque ela se sente confortável, só que este conforto vai piorar o processo dela a longo prazo, então se eu durmo do jeitinho que vai me piorar, não é legal. Então, você veja, hoje eu avaliei um paciente que obrigatoriamente ele vai começar a dormir de bruço até morrer. Gente, mas de bruço é ruim? É, mas não é. É, mas não é. Tudo depende para cada caso. Entendi. Então, o que eu quero que você entenda, vamos fazer uma brincadeira para a gente poder discorrer melhor sobre isso tudo. Tá. Eu quero que você entenda o que é uma dor mecânica e uma doença.
Tá? O que é um problema mecânico que eu trato e o que é uma doença que o médico trata. Tá. Você tem aí uma alteração de postura considerável. Então eu quero que você pegue esse teu dedo aqui e pegue o outro e vire ele para trás assim. Vire, Fabiola, vire. Meu Deus, mais Johnny, forte, cruz mas credo. não largue. Tá doendo? Tá. E se eu te der um remedinho, vai passar essa dor? Acho que vai, né? Talvez reduza. Reduz. Agora força um pouquinho mais. Então por que tá doendo? Porque eu tô puxando aqui? Porque você está numa mecânica errada e numa sobrecarga. Ah, entendi. Então vai doer. Ai, Então fica lá, doeu. fica lá, fica Cruz lá. credo. Agora, para passar essa dor, o que você precisa fazer? tirar o Parar de fazer o movimento que te estressa. Tá. Então é isso que a gente tem que entender. Então não adianta eu pedir para você sentar certo, Tá. que você não senta, e você tá lá sempre assim, no sofá, largada, com a coluna dobrada, arcada. Se a gente pudesse levantar desta forma, sem mexer o corpo, provavelmente eu levantaria, eu provavelmente levantaria assim. É verdade. Então esta postura em flexão, ela vai fazendo com que eu perca a extensão. Claro. Lógico. Por quê? Porque eu estou sempre aqui. Aham. E eu vou perdendo a habilidade de fazer a extensão. Então, se eu já tenho isso já está lá no meu dia a dia, e eu ainda vou dormir de ladinho, Ferrou! você só vai retroalimentar. Então, uma pessoa que fica muito tempo sentada, provavelmente ela vai ter perda de extensão. Então, eu preciso estimular essa extensão. E aí, mudanças de paradigmas, Que são mudanças os de crenças, de que são os hábitos. ajustes que a gente tem que fazer. Agora, se eu pegar essa fita aqui, Fabiola, e fizer isso aqui, ó. Você já sentiu um pouco de desconforto, né? Lá vem Me dá o teu dedinho ele. aqui. Ai, ai, Era esse ai. dedinho aqui. Esse aqui, melhor, ó, esse. que era que você já tinha, Tá. tá? Vamos passar a fitinha nele aqui e vamos pensar que você, como uma bailarina que usou muito o teu corpo, dobra esse dedinho pra trás, assim. Vamos lá, dobra pra trás aqui. Ai, Dobra pra Johnny. trás. Muito bem, Fabiola. Dobra aqui pra Deus, trás. Johnny. Dobra aqui pra trás. Muito bem. Agora você vai ficar assim uns 15 dias aí. Meu Deus! 8 horas Johnny, por tá dia, assim. Tá doendo? Então o que você precisa fazer pra resolver isso aí, Ai, eu Fabiola? preciso cortar tudo isso Precisa aqui. tirar, então tira. Meu Então o que você precisa Deus. fazer? Ah. Ajustar a tua postura. Porque você tá lá o dia inteiro numa postura errada. Entendi. E aí você vai pra sessão, faz 1 hora de coisa certa E e volta volta pra lá cá. pra postura errada, presa, amarrada o dia inteiro. E aí reclama porque dói, porque não funciona, porque eu não tô tendo jeito. Tá, Entendeu? agora eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, tá, tudo bem, fiquei lá, fui lá, fiz a minha sessão de fisioterapia, voltei pro meu treco aqui. Como... Ai, que dor, seu peste. Como é que eu vou saber que isso aqui é errado? Eu tenho que ter uma orientação? Dor. Ai, Você sabe que ela tá doída porque ela tá fazendo isso. Entendi. Então a hora que você tirou isso aqui, você corrigiu. tá, mas eu corrigi, como é que eu vou saber qual é o exercício certo? Aí a gente vai pro te dia orientar. inteiro? Aí a gente vai te orientar. Mas a ideia do conceito, do entender isso aqui, é que você tem que sair do padrão que te vicia. Claro. Se Ai, você não como é quebrar o padrão que te difícil isso. vicia, a gente nunca vai conseguir implementar as atividades que mudarão esse processo. Entendi. Então é em cima disso que eu construo a metodologia de trabalho, é em cima disso que eu faço as reprogramações de atividade. Então é assim que a gente faz a leitura do exercício físico. Então o que a gente tem que entender? Primeiro que exercício é fundamental. Sem movimento o corpo humano não existe. Então a gente foi feito para movimento. Agora, quanto mais esses movimentos forem feitos de forma correta, menos a gente vai ter problemas. Claro. Então o exercício físico, ele deve ser feito com o intuito de beneficiar o meu corpo em cima da função. Então eu tenho que ter ligamentos bons, tendões bons, músculos bons e ossos bons, para que o processo mecânico, fisiológico aconteça de forma normal. Agora, Johnny, eu vou te fazer uma outra pergunta. Existe, por exemplo, vamos supor, um check-up da coluna? Claro, claro, Porque obviamente. isso também seria legal, né? Como é que a gente vai saber Inclusive em qual aqui é o a gente consegue estágio? datar, exatamente, Né? um simples raio-x me dá essa percepção. Então, E olha uma só. avaliação física funcional também. Porque às vezes, se eu levar em consideração a imagem, eu posso ver coisas monstruosas. E você tá lá perfeita, faz Pois tudo, é, dobra. Então, porque a gente não sabe o que tem lá dentro.
em cima disso é que a gente monta o processo de avaliação. Então, nada mais importante do que você sentar na minha frente para eu fazer uma avaliação sua. Mas antes de ir ao médico, para que você possa conversar e fazer todos os seus exames, porque é em cima desses exames, e aí a parceria que vai ser também legal, né, Johnny? Apesar que a fisioterapia já vem se tornando agente de primeiro contato. Né? Então, não necessariamente as pessoas precisam passar pelo médico. Se eu achar que eu preciso dele, aí a gente faz o encaminhamento. Porque se eu detecto uma função mecânica, eu testo todo o processo, eu sei identificar se uma hérnia está fazendo compressão, se a pessoa tem uma hérnia. Mas para a pessoa para ela ter os exames em mãos, aí assim, ela precisa... aí por plano de saúde precisa ser prescrito pelo médico. A gente tem que entender o que é legal para o meu biotipo e para as minhas necessidades mecânicas. Então o colchão é muito pessoal. Travesseiro também. Travesseiro também. O que a gente subentende-se que o travesseiro ele deve manter uma cabeça neutra. Então a ideia é que você não deite com a cabeça com travesseiros muito altos e nem com uma cabeça, um travesseiro muito baixo. Agora, caso você precise de alguma situação específica, aí a gente direciona o travesseiro certo. Mas, de média, que a gente fique em uma posição neutra. Tanto com a coluna cervical quanto com a coluna lombar. Então, assim, o que é o exercício certo? Entendia-se há um tempo atrás que, por exemplo, a natação era o exercício mais completo que existia. Pois é. Né? Todo mundo fala, não, está longe de ser. Até porque não existe o exercício mais completo. Existe o melhor exercício prescrito para as tuas necessidades. Tá? Porque você imagina que você tem lá uma coluna cheia de alteraçõezinhas. Você está lá no meio instável, sacudindo ela. Você tem umas cervicais com essas artroses todas aí. Você está lá fazendo a respiração, rotação em cima do processo. Ah, mas alivia a gravidade, você não tem o peso corporal, não tem o impacto. E quem disse que a gente não precisa de impacto, gente? O impacto é extremamente importante agora. Entendimento do nível do impacto. E aí a rotação, você imagina um meio instável, com um movimento repetitivo, automatizado. Você está no meio onde você vai desidratar, por isso que a gente murcha, você perde água para a piscina. Então você perde água dos discos. Então você seca e dá bombando lá o movimento. Então, gente, uma dica para quem faz hidroginástica, para quem faz natação, tem que tomar água durante a aula. Você não pode sair da piscina murcho. E não pode ser água da piscina. De preferência, tá? Mas, enfim, entendermos que essas coisas têm que ser levadas em consideração. Então, a corrida é uma grande atividade aeróbica de impactação articular, que permite fixação óssea, permite muita coisa bacana. Agora, se eu tiver um desalinhamento, se eu tiver fora de... A gente brinca que nem carro, né? Geometria, balanceamento, alinhamento e calibragem. Se você não está muito ajustado para isso e já sai para uma corrida, para caminhada, a probabilidade de a médio e longo prazo te trazer um problema é grande. Então o que a gente tem que entender é o custo-benefício do exercício. O exercício por si só é um problema, tanto como qualquer outra coisa. Agora, ele só vai se tornar positivo se for bem prescrito. Por isso que exercício, gente, só tem 2 profissionais que tecnicamente podem falar com precisão de exercício. É o educador físico, o professor de educação física que foi treinado e preparado para falar sobre exercício para um corpo são, e o fisioterapeuta para um corpo alterado ou doente. Então, dentro desse processo, é que a gente vai eleger qual é a atividade. Por isso que é importante que você tenha confiança em quem você procura, para professor, para personal, as academias, que você se sinta seguro, que você se sinta acolhido, respeitado. E esse é o processo. A mesma coisa com o médico, com o fisioterapeuta, com o dentista. Então é importante que você crie uma relação de entendimento e de confiança para que esses profissionais possam te trazer resultados dentro daquilo que eles estão capacitados para fazer. Então é em cima dessa forma. Hoje os meus melhores parceiros são os personagens, né? Porque a gente tem uma troca muito grande. A ideia que eu quero é que o paciente fique o menor tempo possível dentro da reabilitação e volte para as atividades físicas. Então se eu não estiver interagindo com os personagens, a gente não vai ter essa continuidade. Porque o meu exercício tem tempo. O dele é até a morte. O ideal mesmo é que você faça um check-up da sua saúde completo, né? Lógico, mas, por exemplo, o que a gente está trazendo para vocês é uma ideia de se fazer um check-up
antes de praticar qualquer tipo de esporte. Isso é muito legal. Johnny, eu acho que isso já acontece bastante. Raramente as pessoas saem para fazer uma atividade física sem check-up. Muito raro, tá certo, assim, né? tá certo. Porque eu acho que a conscientização tá aí, né? As até porque academias são maravilhosas, todo mundo estruturadas, bombando, é muito legal. As academias em Joinville são É maravilhosas. muito legal. Inclusive, todas oferecem avaliação, né? então, tudo isso é bacana. Johnny, eu quero agradecer muito a tua participação mais uma vez no nosso programa. Eu que fico feliz de estar aqui. Engrandecedor sempre esse bate-papo, e agora a gente tem esse tempo, né? Todo esse tempo Pois do mundo, que incrível poder falar mais e poder trocar mais informações. Só você mesmo para nos proporcionar isso aqui nessa cidade, né? E eu quero te perguntar se você reparou as minhas cortinas novas. Pois é, cortina, o sofá novo. Eu falei, meu Deus, que luxo, ouro chama isso aqui, gente, energia pura. Você combina com essa mulher, gente. Tá um luxo teu estúdio, como sempre. Eu quero agradecer. Gente, eu me sinto em casa, porque eu sou fã dessa mulher, tenho acesso a ela e a família dela. Quero te dizer com toda a gratidão do mundo, o quanto você me viu ao longo do tempo me estruturando. Você faz parte da minha história desde muito tempo, e eu fico muito feliz de poder estar sempre aqui contigo, fidelizando com o teu telespectador essas informações. Eu vejo o quanto você tem se esforçado para que Joinville tenha coisas novas, voltadas para a nossa cidade, para o nosso povo, e eu acho que está na hora da gente mais do que valorizar isso. E quando você me oportuniza essas possibilidades, eu fico muito grato, porque eu me sinto muito à vontade para falar contigo e intermediando com o teu interlocutor, porque desta forma a gente cresce. Informação correta, com o intuito de fazer o bem, traz tempo, bem, né? e traz claro. bem. E agora com esse tempo todo, é de se apaixonar. A nossa TV Joinville das Flores, gostou do nome? Que delícia, hein? É legal, né? Show! Então, e eu quero agradecer, então, o nosso telespectador, né, que ficou com a gente até agora, com esse especial saúde, com o Dr. Johnny Jablonski, ele que vem trazendo dicas e esclarecimentos importantes, mas também quero deixar um abraço muito grande para todo o pessoal da Deller, que nos traz um cenário novo, com cortinas prontas. Gente, foi a maior facilidade. Vou mostrar aqui uma coisa, olha só. Aqui embaixo, cadê? Tem outro! É muito legal. Nós temos vários cenários aqui ao longo, né, dos nossos programas, a gente vai mostrando para você. Eu quero agradecer a Deller. É isso, vamos ficando aqui com mais um programa de saúde. Dr. Johnny Jablonski, fisioterapeuta. Procure o seu fisioterapeuta e tenha confiança nele, porque eu tenho confiança nos meus, tá? E não é só o Johnny, não. É toda uma equipe que faz parte da minha história. Bacana, né? É isso aí. O telefone do Johnny está na telinha, caso você tenha alguma dúvida também, que possa conversar com ele. E se você quiser outros programas no assunto saúde, é só nos mandar um e-mail para que a gente possa buscar esses temas e debater e falar e informar como nós fizemos aqui. Gostaram? Eu adorei. Tchau!